essa face da terra. Senhor, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, meu Pai. Ouça aquilo, meu Pai, que nós estamos pedindo a Ti, Senhor. Ó Pai querido, na Tua igreja está pedindo, que está clamando. Pai querido, eu te peço uma nuvem de glória, como eu já pedia há tanto tempo atrás, Senhor. Eu peço por essa igreja, Senhor, uma nuvem de glória, meu Pai, nesse lugar. Ó Pai querido, eu sei que essa pessoa precisa de uma chuva, meu Pai. Pai querido, venha derramar essa chuva no deserto, meu Pai, que está seco. Ó Pai querido, essa pessoa que está passando, meu Pai, uma dificuldade, está passando um deserto, um vale. Ó Pai querido, pode ser um vale da sombra da morte, Senhor. Talvez essa pessoa aqui, Pai, foi desenganada pela medicina. Talvez essa pessoa chegou aqui, Senhor, está, meu Pai amado, com depressão, está com opressão maligna. Eu te peço, Senhor, vai repreendendo, vai queimando toda a obra do maligno, toda a obra das trevas, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa esse lugar. Ó Pai querido, essa cidade, meu Pai, eu não conheço, meu Pai, muita gente aqui, mas eu creio em uma coisa, que o Senhor conhece a cada coração. O Senhor sabe quantos fios de cabelo há dentro dessa cabeça dessa pessoa. O Senhor sabe, meu Pai, a alma necessitada. O Senhor conhece o coração, o desejo, meu Pai, dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor venha tocando, renovando, curando, transformando, libertando essa vida. Ó Pai querido, como o Senhor libertou aquele homem gadareno, meu Pai, a qual, meu Pai querido, ele quebrava grilhões, ele quebrava as cadeias. Amandara biasébia. Alguém aqui precisa de uma libertação. Amandara biasébia, amandarás. Eu te peço, toca, Senhor, toca onde eu não posso tocar. Ó Pai querido, toca na casa e na família dessa pessoa. Dá a vitória, dá a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Quero ler juntamente contigo Salmos 57. Eu quero ser breve, não é muito falar que será escutado, mas sim o Espírito. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. E também está escrito: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje você está escutando, hoje você tem o privilégio de escutar a palavra do Senhor e escutar a palavra de Deus. Você tem o seu ouvido carnal, mas também tem um ouvido espiritual dentro de você, que é a sua alma. A candeia da alma é os olhos, ou seja, o espelho da alma. O que você tem que colocar diante dos seus olhos? Deus está fazendo essa pergunta: será que é coisas boas ou coisas carnais? Ou coisas que você deixou de buscar? Outrora você lia muito a Bíblia, agora você está mais em redes sociais, você está mais em coisas supérfluas dessa vida. Deus, Ele está perguntando para a igreja: onde tu colocaste a candeia, que é os seus olhos, a candeia da alma? E vai nos dizer a palavra de Deus: se você tem um olhar bom, sua árvore será de bons frutos. Mas se você tiver uma língua, um olhar maligno, vai quebrantar dentro de você o teu espírito. Então você precisa ter hoje uma visão boa, tanto física como espiritual também. Porque temos o olhar espiritual, ou seja, aquele olhar a qual você vê. Espiritualmente ninguém vê, mas carnalmente todo mundo consegue. Agora, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que ninguém acredita no teu milagre, mas dentro de você, você acredita. E você tem um olhar espiritual, a qual você sabe que lá na frente você vai encontrar aquele sonho que você tanto almeja. Aleluia. Salmo 57 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre-me de vergonha os que me ferem. Envia a tua misericórdia, a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Armaram redes aos meus passos. Olha aí, a minha alma está abatida. Olha o que Deus está te falando. Cobriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva,
Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se leva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a sua glória. Pode se assentar. Eu falei que ia ser breve. Deus me leva lá em Samuel, a qual eu e você sabemos a história, que tinha um rei chamado Saul. E nós sabemos que a história de Saul é um pouco parecida com a de Davi. Davi era o menor da casa, Saul também era o menor da casa. Agora preste atenção. Certa feita, Saul, a qual já tinha se corrompido, o Espírito de Deus se afastou dele, porque ele tinha o Espírito, mas por causa de desobediências, que Deus falou para ele: pega e faz tal coisa, mata tal família, mata tal exército inimigo, e ele foi e não matou, ele não obedeceu a Deus. E vai nos dizer que o inimigo, ele toma conta agora de Saul. O Espírito afasta, mas o Espírito maligno começa agora a entrar. Ei, vai nos dizer, Cristo diz: aonde estiver uma casa vazia, o inimigo ele entra, mas ele também entra com mais 7. Vai nos dizer a palavra de Deus que os demônios se apoderaram daquele homem chamado Saul, a qual era rei de Israel. Agora presta atenção, olha para cá. Deus falou com Saul muitas vezes, e ele desobedeceu. Nos diz a palavra de Deus agora que ele é atormentado por um espírito maligno. Ele vai pedir para que alguém socorra ele. Ele está agora desesperado. Ele está agora com a alma abatida, com a alma dilacerada, porque ele tem uma alma agora cheia de iniquidade e cheia de opressão, por não ter mais o Espírito de Deus na vida dele, mas sim um demônio, uma casta maligna, a qual se apoderava daquele homem e não deixava ele ter paz. A paz que habitava naquele homem só tinha quando ele tinha o Espírito. Mas a partir do momento em que ele erra, o Espírito afasta. E Davi, ele tinha uma harpa. Vai nos dizer que essa harpa, quando ele tocava a harpa e ele cantava ao Senhor, isso aqui é um salmo. Um salmo interessante. Um louvor, eu não sei qual louvor, que salmo ele cantava para Saul. Mas ele cantava, meu irmão. E aqueles demônios que estavam naquele homem, aquela opressão maligna, ia embora. Sabe o que Deus está falando para você? Que você, quando você louva, o inimigo tem que ir embora, porque ele habita no meio dos louvores. Deus, ele se faz presente quando você lê a palavra. Eu acabei de falar para você, aonde você tem posto os seus olhos? Será que você tem posto os seus olhos em redes sociais, ou coisas dessa vida que passa? Ou você tem colocado os seus olhos em coisas que é espirituais, que é da presença dele? Deus fala para você: ei, não seja Saul nessa noite, mas seja Davi, que você continua louvando, e as presenças malignas vão embora, e tudo aquilo que vai te afligir, ela vai começar a ir embora. Quando você começa a louvar, quando você começa a jejuar, quando você começa a orar, tudo aquilo que era aflição na sua vida vai embora. Ei, isso é sério. Quando você está em pecado, quando você está afastado de Deus, você sente um vazio. A iniquidade faz você sentir só. Deus, ele vai virar as costas para você? Não. Mas Deus, ele vai permitir você passar um momento de solidão. Deus não abandona ninguém, mas ele vai, a partir do momento a qual você está rebelde, ele vai permitir que você se sinta só, para que você comece a buscar a presença dele de novo. E a chama que habitava dentro de você, a qual você buscava dentro do vale, a qual você buscava dentro do monte, a qual você buscava na igreja, a qual você orava 1, 2 horas, 3 horas de joelho no altar. Deus, ele está falando para alguém: volta a me buscar como você buscava antes. Volta até aquela chama a qual você tinha lá atrás. Comigo, eu estou pedindo uma intimidade. Eu não quero mais nada a não ser a intimidade. Eu quero um povo que ora. Eu quero uma igreja que santifica. Se Deus está falando para alguém, para esse povo, até para mim, serviu para mim essa palavra: vocês precisam orar mais, assim encher mais da presença dele. Ou seja, vai nos dizer aquela palavra, Mateus 25: 10 prudentes, melhor dizendo, 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Vai nos dizer agora que as 5 loucas, elas vão dormir, também as 5 prudentes vão dormir. Mas o interessante é que as que estavam já com azeite, elas podiam acender a lamparina. Quando ouviram a voz do noivo, entenda,
vai nos dizer que elas já estavam preparadas. Opa, já tem aqui reservado. Ei, você tem reservado a oração? Você tem reservado quando o noivo te chamar? Ou você está igual aquelas mulheres a qual eram loucas e estavam pedindo emprestado? Ei, nos dá a voz